Olá! Você está na aula onde você vai aprender recomendações de como fazer uma boa redação. Então aqui nós vamos dar a dica para você aprender como fazer essa boa redação. Primeiro tópico, que é muito importante, você precisa aprender a calcular o tempo. Pode parecer brincadeira, mas não é não, gente. Porque muita gente às vezes deixa para fazer a redação no final, ou às vezes faz a redação no começo, mas não presta atenção no tempo. E o tempo é primordial. Por exemplo, na parte de linguagens e redação, que é o primeiro dia da prova do Enem, nós temos 5 horas e meia de prova para fazer. Isso pode até mudar, mas por enquanto é assim. 5 horas e meia, mais ou menos você tem de 1 a 2 horas para fazer a redação. Só que não tem só a redação, tem todas as outras matérias, como inglês, como geografia, como história. Então, você tem que aprender a calcular o seu tempo. E isso é muito importante. Como você faz isso? Treinando. É escrever, reler, passar limpo e cada vez mais treinar a sua escrita para que você possa escrever o mais rápido possível e claro, com precisão, para que esse tempo seja reduzido, porque você não pode perder tempo. Por isso que você tem que calcular o tempo. Então, primeira coisa é saber, porque não é só ali, tem outros concursos também. Depende do horário. Então, calcular o tempo é primordial. Segundo tópico, saiba o que você não pode fazer. Olha, isso parece brincadeira, mas é muito importante, sabia? Uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, que é muito sério, palavrões, xingamentos, copiar texto. Principalmente, professora, eu não posso pegar uma palavra do texto, eu não posso pegar uma frase. Olha, uma frase, ou parafrasear, eu ainda aconselho para parafrasear um pedaço do texto, tudo bem, mas tem que ser evitado, porque cópia de texto zera. Letra ilegível, olha, você tem que tomar cuidado, a sua letra ela tem que estar clara, porque quem vai ler a sua redação precisa entender. Por isso que realmente tem que escrever, tem que treinar em casa. Isso é muito importante. Cuidado também com os direitos humanos. Nós somos pessoas que somos pessoas boas e nós temos que ter cuidado na hora de emitir certas opiniões que ferem os direitos humanos. Isso você não pode fazer de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque senão você zera a sua redação. Você tem que respeitar essas regras, ok? Terceira coisa que é muito importante, terceiro item que é muito importante. Siga o modelo solicitado. Professora, como é que é isso? Que modelo? Olha, quando você for ler o seu texto, ele vai te dar um comando. E aí, nesse comando, ele vai falar se ele quer uma carta argumentativa, se ele quer um artigo de opinião, se ele quer um texto dissertativo expositivo, se ele quer um texto dissertativo argumentativo. Existe, nesse texto, um comando. E é esse comando que você tem que ficar atento. Veja o que ele está pedindo. Já teve redações que foram dadas o comando de uma carta argumentativa. E aí, como fazer? Você precisa ficar atento a isso. Então, fique atento. Se for uma narração, se estiver pedindo para fazer um texto narrativo. Mas isso nunca aconteceu. Não sei. É importante que você leia com calma a mensagem, os textos, os comandos da questão, para que você faça uma boa redação, ok? Quarto tópico, e importante também, respeite o número de linhas. Professora, eu não tenho muita criatividade, eu não consigo escrever muito. Olha, para não zerar uma redação, e principalmente eu vou falar especificamente do Enem, você tem que escrever no mínimo 7 linhas. Então eu não zero com 7 linhas? Não, você não zera. Mas você não veio fazer uma redação do Enem
para fazer 7 linhas, por favor, né? Você tem que fazer a redação com tudo que é necessário ter nela, uma introdução, um desenvolvimento, uma argumentação e, no caso, a proposta de intervenção. Então, você não zera com 7, mas você pode tirar uma nota muito baixa e eu tenho certeza que isso não é a sua intenção. Então, mas também, se o comando é até, por exemplo, 30 linhas ou até 25 linhas e você fizer 5 linhas a mais do que o comando foi dado pela banca, você também pode perder ponto. Porque eles entendem que você não conseguiu obedecer aquele comando. Então, é importante prestar atenção no número de linhas do seu texto. Ok? Fique atento. Ah, professora, se eu passar uma linha, eles vão tirar... Não, se você passar uma linha, não vão tirar o seu ponto. Mas se você passar 3, 4, aí sim. Então, fique atento aí. E também se você fizer uma linha a menos, vão tirar meu... Não, uma linha a menos também não. Mas fique atento. Se deu um comando, obedeça esse comando. Item 5. Reflita sobre o tema da redação. A primeira coisa que você tem que fazer, você vai ler o tema e você vai ler os textos propostos para que você possa estar inteirado naquilo que você vai escrever. Então, desde o momento que você lê o texto, você entendeu esse comando, desde o começo da sua introdução, que é o início do teu texto, até o último parágrafo, você tem que estar dentro daquele tema. Ou seja, você não pode fugir nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no último. Você tem que estar dentro daquele tema. Como assim? Por exemplo, se você estiver falando sobre mobilidade urbana, aí você expôs na introdução, você desenvolveu argumentos falando a respeito, tanto favoráveis quanto contra, não sei, você que vai desenvolver, e no final você continua falando sobre o tema mobilidade urbana, dando um fechamento para aquele seu texto, para aquela sua dissertação. Então, em nenhum momento, em nenhum parágrafo, você deve fugir desse tema. Porque se você fugir, de repente, no segundo ou no terceiro parágrafo do tema, e mesmo que você retome, você está não obedecendo a regra principal, que é não fugir do tema. Então, todo tema ele tem que estar sendo discutido no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, e se tiver um quinto também. Ok? Assim, você terá a nota que você deseja. Não fugindo do tema, porque se fugir do tema, tem situações que até zera a prova. Ok? É isso aí, fica de olho. Item 6. Desenvolva as ideias iniciais. Depois de você ter organizado as suas ideias, o que são essas ideias? Tudo que você aprendeu, quando a gente faz uma redação, olha que interessante, nós colocamos dentro dessa redação todo o conhecimento de mundo e todo o conhecimento educativo, tudo que você aprendeu em ciências, biologia, tudo que você aprendeu em história, em geografia, você vai ter a oportunidade de colocar dentro dessa redação. Então é importante que você saiba organizar essas ideias. Como assim? Por exemplo, se o comando da redação for falar sobre o meio ambiente, o que você vai lembrar? Você lembra do que você estudou em geografia? Você lembra daquilo que o professor falou? Você lembra dos comandos, aquele conhecimento que você teve, que você estudou tanto? Você vai usar nessa redação. E aí você vai colocar cada ideia. Você vai falar, por exemplo, de reciclagem, se for de meio ambiente, aí você coloca lá. E você vai selecionando essas ideias. Olha que interessante. Você vai selecionando essas ideias, porque você vai começar a escolher pelo seu esboço mental, ou até mesmo o seu rascunho, aquilo que é mais importante, aquilo que você entende melhor. Porque às vezes você entende melhor um assunto do que o outro. Então é importante que você coloque em tópicos. Sim, desenvolva essas ideias em tópicos. Coloque assim, ó, sabe, uma palavra mesmo, sabe? Coloca lá, vai colocando em tópico. E aí sim, você vai começando a organizar. E essa organização é primordial para que você possa desenvolver as ideias iniciais da sua redação. Tenha calma, não tenha pressa em fazer isso. Isso é importante, por isso que tem uma folha de rascunho, justamente para que você possa desenvolver nessa folha de rascunho. Então, vai aparecer, de repente, se você também tiver algum comando dentro do próprio texto, como dados históricos,
ou se você lembrou de alguma citação de algum filósofo, ou de algum sociólogo, ou até mesmo de um professor, ou até mesmo de uma reportagem, ou de uma letra de uma música, não importa. O que você lembrar, você coloca como se fossem itens. E aí ali você vai começar a fazer um corpo do teu texto, vai começar a desenvolver as suas ideias e você vai com certeza criar uma boa argumentação para a sua redação. É isso aí. Bom, agora nós temos o item 7. Estruture a sua redação. Isso é muito importante. Bom, depois de você verificar o tema, depois de você entender o comando que foi dado para você, se é uma dissertação, se é um artigo de opinião, se é uma carta aberta, não importa. Você vai ter que estruturar esse texto. É como se fosse um esqueleto. Pensa no esqueleto, que tudo depende, né? Você está pensou agora no esqueleto. Não, mas calma. Ela precisa de uma estrutura. E a estrutura da sua redação, ela começa com a introdução. O que é a introdução? Na verdade, a introdução é ali, naquele momento, que ela vai ter o tópico frasal, ela vai ter o tema da redação. Quando eu olhar a sua introdução, eu preciso saber qual é o assunto que você está falando. Ao lê-la, eu vou ter que... Ah, não, já sei, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre mobilidade urbana, ele está falando sobre corrupção, ele está falando sobre maioridade penal. Então, na hora que eu ler a sua introdução, eu vou saber tema, o que você está discutindo, o que você vai falar a respeito, o que você vai desenvolver em cima daquele tema. A gente vai aprender isso. O tópico frasal vai conter essa ideia. A segunda estrutura, a segunda parte dessa estrutura é o desenvolvimento. Ele é usado justamente para argumentar as suas ideias. O que é um argumento? É uma apresentação de algo que é do seu conhecimento, que vai para tentar o quê? Argumentar. Se eu argumento com você, eu estou tentando fazer o quê? Convencer você de alguma opinião ou de alguma ideia que eu tenho e que eu acho que ela é mais consistente. Então, como que eu vou convencê-lo? Eu vou ter que usar argumentos. Não adianta falar não, não gosto, não, nada de expressões pessoais. Você tem que provar com argumentos, com palavras, muitas vezes você pode citar algum filósofo, um sociólogo, você pode citar alguma questão social que está acontecendo no momento. Você pode citar e você vai desenvolver a sua argumentação. Só que esse desenvolvimento, ele tem duas partes, ele não é uma parte só. Você tem duas partes, que você também pode refutar, porque você pode ver também, você pode trazer uma outra visão para aquela ideia inicial. Você teve uma ideia, mas espera aí, eu penso de uma outra maneira. E aí você vai usar o conectivo adequado. Você vai outro sim, embora. Então você vai usar o conectivo para, de repente, refutar uma ideia que você deu anterior para mostrar as duas visões que cada uma delas possam ter. Então, você tem primeiro a introdução, desenvolvimento, parte 1, e o desenvolvimento na parte 2, que eu estou falando isso para vocês. E por último, você tem a conclusão que nós chamamos de proposta de intervenção. Ou seja, você vai finalizar o teu texto com uma proposta para intervir naquilo que você demonstrou que não está legal, que você argumentou que precisa ser modificado. E aí você vai trazer uma proposta, olha, isso precisa mudar. Então eu vou mudar nessa situação. Você vai apresentar para o leitor, ou seja, quem está lendo a sua redação, como você vai solucionar aquele problema, ou aquele impasse, ou aquela situação. E aí, nessa solução, também tem alguns comandos que a gente vai ensinar. Então, mas primeiro, essa estrutura é primordial, que é a introdução, dois espaços para o desenvolvimento e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Não esqueça. Toda dissertação tem que ter essa construção. Essa construção leva no mínimo 4 parágrafos, no mínimo, no máximo 6. Mas eu aconselho 4 a 5 parágrafos, ok? Dentro do item 7 ainda, é importante você analisar alguns aspectos. Nós temos que ficar atentos aos conectivos e também ser coerentes, porque não adianta você ter uma frase, toda a estrutura sintática dessa frase correta, como, vou te dar um exemplo aqui, ó. Minha mãe foi à feira comprar gelo. Geralmente se compra frutas na feira, legumes, né? Até peixe. Gelo?
Não necessariamente, né? Então, a frase, na sintática, ela está correta, na parte sintática, mas ela não está coerente. Então, nós temos que ficar atento com essa coerência dentro do texto. E é importante também analisar no uso dos conectivos, porque toda redação, principalmente no Enem, ela pede conectivo nos seus parágrafos. E no parágrafo de desenvolvimento, ela pede 2 a 3 conectivos. Só que você precisa saber quais são os válidos, porque existem hoje alguns conectivos que eles não são considerados dentro da redação do Enem como termos coesivos. E isso é muito importante. Para você aprender mais, você vai vir para a nossa plataforma, você vai saber. Mas é importante que você saiba disso, porque nem todos são chamados como conectivo. Então, vamos ficar atentos. Colocar o conectivo certo faz toda a diferença na hora de ligar o seu texto, porque o texto ele precisa estar ligado. É como se uma parte dependesse do outro, para que pudesse ficar coerente. Então, a coesão e coerência é importante também na hora dessa estrutura dessa redação que nós estamos falando, ok? É isso aí. Item 8. Não há espaço para achismo nem opiniões em dissertações. Guarde isso. A maioria dos concursos pedem dissertações e você não pode trazer uma opinião mascarada. O que é isso? Ou especulações que não têm fundamento. O que é isso, professor? Você é uma pessoa que tem as suas convicções, as suas opiniões, mas no texto que você vai escrever, você tem que deixar, muitas vezes, a sua opinião pessoal e sim, de uma maneira mais coletiva. Não colocar as suas ideias sobrepondo a ideia principal do tema. E isso é muito importante. Porque muita gente começa, não, porque eu considero, eu não concordo, eu discordo. Não, você não tem. Você tem que provar aquilo. Claro, como eu falei para vocês, respeitando, né, os direitos humanos, você tem que provar aquilo, que a sua opinião está dentro daquele tema e dissertar a respeito daquilo. Então, cuidado. Nada de, na minha opinião, essa expressão, na minha opinião, proibido, você não pode colocar. O seu texto é dissertativo, é impessoal, é feito na terceira pessoa. Então ele não pode, você não pode colocar nós, eu acho, nada disso, você não pode colocar nós, nem eu acho, na minha opinião, nada disso. Quando você coloca isso, você está falando que você está sendo incluso e está dissertando sobre isso, você está incluindo a sua opinião nisso. Não pode. Então, você tem que colocar, como eu falei, opinar, mas de uma maneira impessoal e sem colocar suas convicções e sim provando, claro, com uma opinião boa, uma opinião clara, o que você tem para defender, dependendo do tema que for dado para você. Então, fique seguro, você tem que treinar para que você tenha uma boa redação e consiga eliminar algumas coisas que são pessoais sua, você tem que fazer isso, treinar, treinar e treinar. Item 9. Use a norma culta da língua portuguesa. A norma culta da língua portuguesa nada mais é do que o português escrito. É o português formal. É como você escreve, é por isso que você está aqui, para escrever corretamente. Como é que é isso, professora? Bom, nós temos a gramática que nós chamamos de gramática normativa. O que é normativo? São normas, são leis. Leis que nós ensinamos, nós professores ensinamos para vocês. Então, por isso que você não fala os meninos, você fala os meninos, porque você pega o artigo, né, o plural, e aí se o plural está os, você vai colocar meninos no plural também. Então, para isso que você estuda a gramática normativa. Só que não é só isso. Dentro de uma dissertação, você tem que ter algumas regrinhas. Você tem que evitar gírias. Então, gírias, de jeito nenhum, um texto dissertativo. Abreviações, de jeito nenhum. Você tem que usar um bom vocabulário. Você tem que saber, por exemplo, as regras da crase. Ah, professor, eu tenho que saber colocar a crase? Tem que saber. Você tem que saber as regras da regência, porque tem
verbos que pedem uma regência, por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, se ele for de dar assistência, ele não pede a preposição a, mas se ele estiver no sentido de ver, ele pede a preposição a. E na hora que você for escrever o seu texto, você tem que entender sobre regência. Pontuação, onde colocar vírgula, onde eu coloco uns 2 pontos, onde eu coloco ponto e vírgula, onde eu coloco a exclamação. Você sabia que depois de 2 pontos não é necessário letras maiúsculas? Você sabia disso? Então, a ortografia, como eu escrevo essa palavra, isso tudo dentro, a gente está falando de prova de redação, mas, por exemplo, do Enem especificamente, está dentro da competência 1 a 3, que vai analisar se você está escrevendo corretamente, se você colocou o hífen ou não colocou o hífen também. Então, isso tudo faz parte das regras da gramática. E é por isso que você estuda tantos anos, né, a língua portuguesa, para que na hora que você for escrever o seu texto, você seja impecável. Então, em uma redação, é necessário a norma culta. No uso normal, quando nós falamos, na linguagem coloquial, eu posso falar, por exemplo, traz para mim. Mas dentro de uma redação eu tenho traz para mim. Ou traga-me. Então, claro que eu estou falando em primeira pessoa. Na redação a gente usa a terceira pessoa. Mas é só para você entender como é importante nós entendermos da gramática normativa, ou seja, da norma culta. Ok, gente? É isso aí. Item 10. Releia. Você colocou o ponto final. Sabe aquele momento que você coloca o ponto final? Acabei. Ai, olha, eu já passei por isso, tá? Porque eu já fiz vestibular e eu já passei. Eu tirei até uma boa nota. Claro, né? Vamos falar assim, professora de português? Não, mas eu era aluna como você. Quando a gente coloca o ponto final, o que você vai fazer? Você vai reler o seu texto. Na hora que você for reler, você vai ter vontade de mudar algumas coisas. É por isso que tem um rascunho. Você vai ter vontade de tirar as palavras repetidas, porque às vezes você vai perceber que você repetiu muitas palavras. Tome cuidado com os queis, muito que. Tente modificar, tirar esse que, colocar substantivos que substituam essa palavra, para que o seu texto não fique repetitivo. Preste atenção nas finalizações das concordâncias. Veja se você colocou S, veja se você esqueceu alguma letra, veja se estão... Conte quantas linhas tem, veja a pontuação. Vê se você colocou a vírgula certo, o ponto. Vê se você colocou letra maiúscula depois de um ponto final, ou um ponto de exclamação ou interrogação. Preste atenção nos parágrafos, se você alinhou bem, se ficou ajustado esse parágrafo. Olha, a releitura é super importante para que você possa impressionar com a sua redação. Então, verifique isso tudo, principalmente a ortografia. Se você, por acaso, tiver dúvida na hora de escrever uma palavra, tente colocar um sinônimo dela. Às vezes a gente esquece mesmo, eu sei disso. Então, procure um sinônimo daquela que é mais fácil para você. Tenho certeza, se você ficar atento e se você treinar bastante, e se você realmente pesquisar, e se você desenvolver um sistema de estudo, mesmo assim, organizado, e ficar atento, você vai fazer uma ótima redação. Tá bom? Releia e com certeza vai te gabaritar no Enem.